Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Novo Testamento, tá bom? Hebreus, capítulo 6. Tem as cartas de Paulo, depois as cartas de Paulo, depois de Romanos, Filipenses, né? Filemon, tem Hebreus. Hebreus, capítulo de número 6. Epístola aos Hebreus. Percebendo que o irmão do lado está sem Bíblia, chame ele para ler junto com você. Compartilhe com ele. Essa palavra compartilhar está na moda, né? Mais do que nunca. Nunca se falou tanto em compartilhar, em curtir as coisas, né? Ainda mais o pessoal que está ali na rede social. Fala, vamos compartilhar. Já tem gente pegando o celular e querendo compartilhar. Depois você mexe nessas coisas. Depois nós mexemos nessas coisas. Amém? Quem já encontrou Hebreus, diga amém? Amém. Capítulo 6. Nós faremos a leitura a partir do versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos fazer mais uma oração. Deus, estamos aqui nesta noite, sedentos para ouvir tua voz. Fale conosco, Senhor. Revela o teu querer para as nossas vidas, através da pregação desta palavra. Nós te damos graça em nome de Jesus. Todos digam amém? Você pode desocupar sua mão e aplaudir ao Senhor, dizendo glória a Deus. Dizendo glória a Deus. Eu, todas as vezes que leio a epístola aos Hebreus, eu me pergunto: quem escreveu essa epístola? Quem escreveu? É um livro que o autor é desconhecido. E eu já vi várias suposições, até de alguns apóstolos que poderiam ter escrito essa carta, essa epístola. E eu por várias vezes me perguntei: quem escreveu? E mesmo sem saber quem escreveu, mesmo sem conhecer quem foi o autor desta epístola, eu percebo que escrevia muito bem, conhecia muito bem do grego. Percebo que esse autor era alguém que tinha conhecimento da história, dos fatos do passado, e conhecia muito bem, por sinal. O escritor aos Hebreus, a pessoa que escreveu esta epístola, conhecia muito bem da história desse povo, do povo judeu. E você vai encontrar nesta epístola várias vezes ele falando da história. E o personagem principal da epístola
é o personagem de Cristo. Ele apresenta Cristo como Senhor, ele apresenta Cristo como maior do que o sacerdote, ele apresenta Cristo como maior do que o templo, do que maior do que todas as coisas. E é uma carta, é uma epístola que fala sobre fé. Talvez a definição mais clara sobre fé foi ele que escreveu no capítulo 11, versículo 1. E ele fala nessa carta, o autor, que se lá no Antigo Testamento profetas eram usados para falar com o povo, Deus usava os profetas, ele fala o seguinte, que agora o próprio Filho de Deus foi enviado na terra para falar com o povo. Então é uma linda epístola, e está aí para você depois ler e refletir nela. E ele fala sobre a âncora da alma, e aí está o tema da pregação, a âncora da alma. E quando ele fala sobre a âncora da alma, quando ele fala sobre aquilo que sustenta o homem, quando ele fala sobre aquilo que dá sustentação e firmeza ao homem, ele fala sobre a esperança. E o discurso dele sobre a esperança, ele volta na história e cita o exemplo de Abraão. E é tremendo nós falarmos de Abraão. Ele mostra o diálogo de Deus com Abraão. Quando Deus olha para Abraão, lá nas montanhas de Moriá, e o próprio Deus fala com Abraão. Deus põe a mão assim e fala assim: olha, eu juro por mim mesmo. Deus falando: eu juro por mim mesmo que vou te abençoar, vou cumprir as minhas promessas na tua vida. Eu acho tremendo isso, porque eu me lembro quando eu era criança, em brincadeiras de rua, ou até mesmo com meu irmão, eu lembro que algumas vezes eu falava: não, mas tal coisa é verdade. Ah, não é verdade. É verdade sim, eu juro. Eu lembro que eu falava assim: eu juro pela minha mãe. Lembra disso? Eu juro pelo meu pai. Já jurei várias vezes, já jurei pelo meu irmão várias vezes. Juro pelo meu irmão. É assim. Deus, quando foi conversar com Abraão sobre as promessas, Deus falou: eu juro. Eu imagino Deus olhando: mas vou jurar por quem? Porque nós juramos por alguém que é maior, e Deus olha para cima e Deus não vê nada para cima. Então Deus fala o seguinte: eu juro por mim mesmo que eu cumprirei as minhas promessas na tua vida. Olha para quem está ao seu lado, diga para essa pessoa: Deus vai cumprir. Com mais fé, diga: Deus vai cumprir as promessas dele na tua vida. Amém, queridos? Essa epístola aos Hebreus, se existe um livro que pode ser classificado ou qualificado como um livro de autoajuda dentro da Bíblia, é essa epístola aos Hebreus. Quem gosta de ler autoajuda, não sei, se você nunca leu Hebreus, leia Hebreus. Porque a carta aos Hebreus é uma carta que serve para a pessoa que está em desespero, para a pessoa que está em um momento de temor, e para a pessoa que está em sofrimento. Está em sofrimento, está em desespero, está em angústia, lê Hebreus. Lê Hebreus. E é isso que o escritor vai apresentar em toda esta epístola. Ele estava falando para um povo desanimado e para um povo que está abandonando a fé. E ele fala sobre Abraão. Tremendo como ele fala sobre Abraão. Ele lembra as promessas de Deus para Abraão. E quando eu estava escrevendo essa mensagem,
comecei a me lembrar das promessas de Deus para Abraão. Duas grandes promessas.